Lindeza, minha gente, como ela está linda. Boa noite, minha filha. Boa Que lindeza, noite, cheia de Bel. flores. Que Cheia, Bel. maravilha. Adoro. Que bom Que esse bom lhe ver. papo, não é? Suzana, minha filha, muito obrigada por aceitar o convite. A gente está fazendo esse momento todos os dias de transmissão ao vivo para falar de um tema que a gente não somente gosta, como a gente vivencia. E não tem como a gente fazer esse trabalho sozinha, tendo uma rede imensa de pessoas que estão nos seus lugares, que estão nos seus estados, defendendo essa arte que a gente tanto ama e que a gente tanto quer ver valorizada. Então, desde já, minha filha, um cheiro e um coração para você. Muito feliz em você ter aceito o convite. Já tem, seu fã-clube já chegou por aqui. Quando eu publico os retratos da propaganda da live, né, todo mundo já comenta. E aí já tinha muita gente comentando que ia ser uma lindeza, que vai assistir. Então, seja muito bem-vinda. Para quem não lhe conhece ainda, que vai ter a alegria de lhe conhecer, por favor, lindeza, se apresente. Vou me apresentar. Então já vou começar assim. Eu sou Suzana Moraes, me apresento cordelista. Dentro dessa minha arte, sou mulher e ativista, como boa nordestina, me afirmo como artista. E no meu ponto de vista, é preciso defender tudo que já conquistamos com o peso do sofrer, de carne e osso em retalho, de sangue e muito trabalho, temos que reconhecer. Fizemos por merecer. Nós não pedimos favor. Viemos mostrar para o mundo que a mulher tem seu valor. As mãos não vamos soltar, nunca iremos nos calar diante do opressor. Nós lutamos com furor, garra e determinação. Nessa vida somos uma. Temos um só coração que grita dentro do peito e suplica por respeito. Nunca mais nos calarão. Eita, coisa linda! Boa noite, Minha gente! Vocês já viram como foi que ela chegou, né? Então, você fala coração, porque é isso mesmo. Querida, em que lugar você está agora? Agora Que eu estou cidade? em casa, nesse momento. Estou cumprindo a quarentena, estou fazendo todos os meus trabalhos aqui em home office, né? E se você puder, gente, fique em casa. Não esqueçam de dobrar os cuidados com a higiene da casa, com a higiene pessoal, com a higiene do ambiente de trabalho. Usem máscara, álcool gel, porque não é para brincadeira, não. Isso aí veio para tentar derrubar, mas a gente não vai cair. É verdade. Você mora em Recife mesmo ou em Olinda? Eu moro em Recife, eu sou pernambucana, nascida em Recife e moro em Recife também, ainda hoje. Maravilha. Você mora na terra que eu amo, né? Que é a minha segunda casa, mas se a gente pensar do ponto de vista histórico, é a primeira, porque a minha família vem de lá. Sim. Então, a terra que eu amo muito, que eu respeito demais. Essa é a segunda live que eu participo, né? Para mim é uma nova forma, uma nova ferramenta de comunicação, e eu acho que para todo mundo é muito novo, né? E assim, ao mesmo tempo, é longe e ao mesmo tempo é aconchegante, porque a gente fala das nossas casas, a gente abre as nossas intimidades, né? A gente se despe dessa capa de artista que muitas vezes a mídia coloca na gente, né? Para compartilhar da cidadania todo mundo junto. Então, estou muito feliz de estar fazendo essa ponte virtual aí entre Recife e Aracaju. Eita, sotaque que eu amo, meu Deus! Pernambuco é carregado, né? Eu adoro, eu amo. Suzana, deixa eu ler aqui os comentários dos nossos patrocinadores. E olha, Mundinho na área, saudade Suzana, Natália Amado, Nelson, o fã-clube de Suzana aqui já. Nelson Teatro, um abraço, poeta Suzana, saudades. Daniela Bento, Ressaca Poética, já está aqui também. Meu amigo John Moraes também chegou por aqui. Thelma está dizendo, eita, que beleza, isso foi a poesia que você declamou, que já chegou arrasando. Tutu Maria do Carmo está dizendo que você já arrasa. Drica também. Maristela está aqui mandando beijos e corações, muitas palmas. Daniela Bento está dizendo, chegou chegando. E nossa amiga Aninha Ferraz. Aninha, um cheiro para você. A Aninha está dizendo que você é show. Só gente querida, né? Que coisa boa. Isso mesmo.
tão bons. Nosso amigo Luiz Ademar, boa noite, queridas. Hoje a live está mais do que simpática, alegria contagiante em dobro. Um abraço, Ademar. Você já veio a Aracaju, Suzana? Não, rapaz. Tu acreditas? Eu conheço quase Ainda todo, não, né? conheço quase todo o Nordeste, mas Aracaju eu não conheço. Infelizmente, É bom, mas um dia conhecerei. é bom que quando você vier, a gente já tem um roteiro traçado. Nem se aperrei. Nem se aperrei. Outra pessoa que me promete vir a Aracaju é a Aninha. Vamos logo organizar essas duas para vir, para ser uma festa só. Vamos montar uma confraria de mulheres cordelistas. Vamos fazer um evento aí em Aracaju, rapaz? Vai ficar bonito. Não diga um negócio desse não, que eu fico sem dormir de hoje. Eu levo daqui um bocado. Suzana, eu sei disso. Então vamos. Olha só, as cordelistas daqui a gente já vai se organizar de agora, viu? Terminou a quarentena, a gente já vai ficar 15 dias na rua. Eu tô afim, minha filha. Fale não. Suzana Lindeza, como é que a poesia chegou na sua história? Foi de uma maneira muito inusitada, né? Eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de ler, mas escrever não estava nos meus planos, assim. Realmente foi de uma forma inusitada. Eu sou bancária, né, gente? Para quem algumas pessoas sabem, outras não. Eu sou bancária já há muitos anos e eu trabalhava num banco e conheci um poeta que era bancário também. E foi ele que me apresentou ao universo do cordel, né? O José Honório. Meu primeiro contato com a literatura de cordel foi com o José Honório. E a partir dele, ele fez uma ponte para mim e eu pude entrar em contato com muita gente que me serviu que me deram verdadeiras aulas do universo da poesia popular. E aí, só depois de eu já ter conhecido esse universo, foi que eu descobri que a literatura de cordel fazia parte da minha família, né? Olha só. Eu era mais jovem, e aí foi quando eu descobri que minha mãe tinha sido alfabetizada com cordel, meus tios, meu avô. E aí minha mãe falou, porque eles são do sertão do Pajeú, que é o berço da poesia popular, né? Sim, a gente sabe que ali o sertão do Pajeú e a Serra do Teixeira, historicamente falando, é considerado o berço da poesia popular, né? Exato. E aí minha mãe dizia que lá no povoado que eles viviam lá na cidade de Itabira, no sertão, o meu avô era um dos poucos que sabia ler. Então, toda quarta-feira, ele voltava da feira, sentava no alpendre da casa lá com a sua fogueirinha e juntava os vizinhos para ler um folheto de cordel. Só que aí eu só descobri, então acho que está na veia, na verdade, né? E aí, depois disso, eu descobri que eles sabiam vários cordéis decorados, tipo Coco Verde e Melancia, A Chegada de Lampião no Inferno, Pavão Misterioso, Donzela Teodora. São cordéis que eu conheci depois e que depois eu tive a satisfação de descobrir que já faziam parte da minha história. Então a poesia só arrumou uma desculpa para fazer você lembrar do passado, né? Para você conhecer esse passado guardado, né? Que forma bonita que a poesia chegou na sua história. Maravilha, gostei de saber. E Pernambuco é uma terra, né? Onde a poesia é muito viva, muito pulsante. Isso é muito bonito. Eu sempre falo sobre duas coisas que eu falo em Pernambuco. É claro que quando a gente mora no lugar, a gente costuma dizer que o santo de casa não faz milagre, né? Mas a gente vê que a poesia, ela é mais viva. Eu sinto a poesia mais nas pessoas. Eu não estou falando de gestão, não estou falando de atividades culturais. Eu estou falando das pessoas. As pessoas, em alguns lugares, são mais poéticas do que outras. As pessoas são mais musicais do que outras, né? Então, eu sinto muito isso quando eu vou a Recife, a Pernambuco, né? Eu sinto mais isso do que aqui em Sergipe. Claro que em Sergipe também tem, mas eu acho que é um caminho que a gente está desenvolvendo mais. É um caminho que a gente está buscando mais. Eu sinto isso mais em Pernambuco. Aninha está aqui dizendo, quero você também aqui, Isabel. Quero combinar um forrozinho aqui em casa com essas mulheres arretadas. Mulher, não diga um negócio desse, não. Aninha, tu quer corja, Aninha? Tu não chama que eu vou. Aninha, não fala um negócio desse, não, que eu tô procurando, eu já vi um cartaz no Facebook perguntando se alguém sabia de um forró clandestino. Eu acho que esse forró clandestino vai ser na casa de Aninha. Eu tô achando.
Um cheiro para você. Tudo bem, né? Tá dizendo, digo sim, beleza. Eu vi Nelson de Caruaru, grande poeta Nelson, e vi o poeta Paulo Moura também, um dos meus professores, já fizemos cordéis juntos e tal. Que maravilha. Ô, Suzana, qual é o maior desafio do cordelista hoje? Olha, o maior desafio do cordelista é ser aceito como um profissional das artes. Eu acredito que ele entender que ele é um profissional de artes e que o poder público, o poder privado também entenda que ele é um profissional de artes. Então, assim, é muito fácil você pagar um cachê a um ator, a um músico. Mas quando fala de um poeta, você quer pagar sempre uma ajuda de custo. Como se aquela arte que ele fizesse fosse uma arte menor, como se não merecesse trabalho, dedicação, estudo, né? Então, eu acredito que o maior desafio do cordelista é encontrar isso, encontrar essa valorização, né? E, principalmente, entender a necessidade da continuidade da formação e da atualização profissional. Perfeito. São muitos desafios, amiga, são tantos desafios. São tantos, eu concordo com você, concordo plenamente. Ou então, quando as pessoas nos procuram e dizem que a gente vai fazer uma parceria para divulgar nosso trabalho. Sim, adoro. Parceria, ninguém quer pagar minha conta de luz ou meu condomínio, mas parceria, oh meu Deus. É verdade, a gente não paga a nossa conta de parceria. Fico nervosa com parceria. É isso mesmo, é verdade. Então, eu concordo plenamente com você. É um desafio e a gente precisa. Eu acho que essa consciência vai também da forma. Isso também acontece a partir da forma que a gente se posiciona. Sim. Né? Então, eu pude conviver em um tempo em que as pessoas estavam completamente cientes que o trabalho do cordelista era gratuito. Pagar um cordelista era um absurdo, né? Então, eu vejo que isso tem mudado, mas esse posicionamento vem do cordelista quando ele assume o seu papel enquanto artista e diz, olha, eu sou cordelista, e para isso a gente sabe que fazer cordel não é fácil e que a gente precisa estar o tempo inteiro mudando, compreendendo o processo, estudando, pesquisando, lendo. O trabalho literário é um trabalho intelectual. Isso. Mas como a gente sabe que a intelectualidade nesse país está em derrocada, a gente precisa ainda mais se fortalecer e se posicionar. Eu vejo isso como uma decisão muito importante do cordelista, principalmente dos mais jovens, da necessidade de entender que o caminho do cordel não é somente o sucesso, a parte que a gente se amostra. Exato. Não é somente o sucesso, é principalmente entender a responsabilidade do que é escrever, a responsabilidade de ser um escritor. Você tem contatos com poetas mais jovens, da nova geração que estão iniciando agora? Tenho. Meus contatos são mais com os veteranos, né? Mas eu tenho, sim, contatos com gente mais nova. Eu sempre faço, porque eu faço oficinas também, né? Então, eu, enquanto oficineira de cordel, eu sempre faço questão de deixar para os alunos, eu faço oficinas para crianças, faço oficinas para adolescentes e faço oficina para formação, formadores, né? Professores, adultos e tal. Então, assim, eu sempre faço questão de dizer, não tem vergonha não, leia, deixa o meu e-mail, deixa o meu WhatsApp, a gente tá sempre trocando, assim. Me manda uma coisa que escreveu, eu faço a crítica, sabe? Porque você tem que ser, antes de tudo, um crítico de você mesmo. Verdade. Você tem que fazer autocrítica para que você se torne um artista minimamente reconhecido, né? E você também tem que saber receber a crítica do colega, porque a crítica faz parte da construção, né? Então, assim, você não vai montar um currículo se você não tiver autocrítica. E se você não souber ouvir a crítica dos outros. Verdade. A sua caminhada, ela não vai deixar de ser... Sua caminhada como poeta não vai deixar de ser simplesmente recreativa. Ela não vai passar a ser profissional se você não tiver esse recurso, né? E aí a gente mantém contato, sim. É bom que a internet aproxima a gente, né? Essas novas formas de comunicação, essas novas ferramentas, né?
Então tem nascido uma geração muito boa, muito boa. Que bom, que bom. Que bom, a renovação verdade. é importante. Maravilhoso. Isso mesmo. Aninha está dizendo, hoje tem mudado muito. Fiz isso aqui em Recife, comprei para uma editora aqui do Nordeste, Números Cordéis. Isso é bom, essa mudança, né? E eu acho que isso também se deve, muitos cordelistas e muitas cordelistas fazem esse trabalho nas escolas, fazem essas oficinas, e isso ajuda nesse processo de formação, principalmente no entendimento do que é o cordel, né? Que eu acho que é uma coisa que ainda, o cordel ainda tem muitos mitos, ainda tem muita gente que acha que fazer cordel é fácil, né? Enfim. Então, esse trabalho dos cordelistas nas escolas, junto com as atividades docentes que os professores se disponibilizam a fazer, eu acho que isso tem mudado muito, como a Aninha está dizendo, né? Isso tem se transformado, e é natural que se transforme à medida que a sociedade vai mudando, a consciência vai mudando, né? Thelma está aqui dizendo que isso também acontece com os contadores de história, e você também é contadora de história, né, Suzana? Porque, na verdade, nós, cordelistas, somos contadores de história, né? E aí, voltando um pouquinho esse gancho, daqui a pouco eu entro nessa parte da contação, eu acredito que nós, mulheres cordelistas, temos um desafio ainda maior, que é quebrar certos tabus que ainda são presentes na literatura de cordel, como, por exemplo, o famigerado vírus do machismo, né? Ô, Suzana, eu tenho uma pauta específica para você sobre esse tema, peraí. Então vamos embora. Deixa eu falar com vocês sobre isso do meio para o final, que é para a gente não assustar o povo. Então, vamos falar da contação. Vamos devagar. Adoro. Olha só, Thelma está dizendo que ela tem 23 anos de atividade e ainda pergunta se ela aceita fazer a apresentação para divulgar o trabalho dela. No ano passado rejeitou muitas divulgações, exatamente. Então essa questão da gente ver, eu acho que é ver de uma forma, ver a arte de uma forma como se fosse um favor, né? E a gente está vendo a importância da arte hoje, no momento em que a gente precisa ficar em casa, né? A gente vai recorrer à arte, a gente vai recorrer ao filme, a gente vai assistir às lives dos artistas. E uma coisa que você falou no começo dessa live que eu achei fantástico é esse processo essa mudança na forma de se comunicar, que mostra quem a gente é, mostra a gente que a gente está na nossa casa, mostra o artista. Eu estou acompanhando algumas lives, eu não assisto muitas lives dos artistas, eu assisto mais lives dos poetas. E alguns artistas que eu gosto, eu vou assistir as lives. Mas a gente vê que as lives que os artistas estão fazendo em casa não mostra toda aquela produção que a gente vê e a gente acaba tendo uma ideia do arte. Não é nada daquilo, né? Isso. O artista mais puro, o artista mais real, a gente vê que não é nada daquilo que a gente imaginava da arte. Então isso vem quebrar também paradigmas do que é a fantasia, do que é a realidade. Eu acho que a rede social, na minha casa, na sua casa, mostra quem a gente é. Eu achei fantástico quando você falou isso no início. Eu acho que é a forma que a gente vê a arte. A gente vai ter que começar a encarar essa coisa, principalmente, por exemplo, de live, como uma realidade que não vai dar mais para fugir. Eu acho que essa situação que a gente está vivendo agora é um caminho sem volta. Eu estou vendo isso de maneira muito positiva. Estou vendo que é um braço a mais na comunicação. Me perguntaram um dia desses se eu achava que essa ferramenta de comunicação ia acabar distanciando o público das contações de história e dos recitais. Eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acredito até que vai fortalecer, né? Eu também. Mas a gente não vai poder mais deixar essa ferramenta de lado, sabe? Perfeito. Porque a gente deixa de passar um recado. Nem sempre as pessoas podem sair de casa, nem sempre elas podem pagar o cachê. Quem puder fazer a contribuição voluntária faz. Assim, mas sempre mostrando para o povo que é uma coisa profissional, que você não abriu o telefone ou o computador, a ferramenta de comunicação para falar mimimi ou blá, 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 né? Você tem um conteúdo para passar. Não vai dar mais para fugir disso, mas o contato físico, olho no olho, não acredito que vai ser deixado para segundo plano também não, sabe? Eu acho que não. Eu acho que é uma forma a mais, né? Um conteúdo a mais. Quem souber, quem entender a importância e souber aproveitar, maravilha, né? Porque também existem os dois lados, né? Existe o ponto positivo e existe o ponto negativo. A gente está sempre buscando o equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio é o caminho, né? Entre uma coisa e outra. Nós sabemos bem o que é o universo do cordel. Nós sabemos bem
o que é o machismo dentro do cordel, fora do cordel, na sociedade, né? Muitas vezes, como a gente vê a poesia como arte, como encantamento, como algo que transcende, né? Então a gente acha que o universo da poesia é tudo maravilhoso, é tudo lindo, né? Tudo portas abertas. Isso. E não é bem assim. E não é bem assim. Então, o universo do cordel, como é uma literatura, não é que a gente tenha mais homens escrevendo. É uma literatura que dá visibilidade mais aos homens, porque na sociedade em que nós vivemos, quem tem mais visibilidade são os homens. Até quando os homens falam sobre as mulheres, eles têm mais visibilidade do que as mulheres. Então, é uma literatura. A nossa história é contada por homens. Como é isso, gente? Eu não consigo conceber como é que a história das mulheres não é contada pelas mulheres, entende? Como é que a história dos índios não é contada pelos índios? Como é que a história dos negros não é contada pelos negros? Eu defendo um lugar de fala, sabe, Isabel? E eu acho que nós, mulheres, dentro da literatura de cordel, ou de qualquer outro espaço que a gente decida enfrentar, a gente precisa ter o nosso lugar de fala e a gente precisa colocar a nossa pedra angular ali e dizer, ó, eu vim aqui, mas eu vim para fazer a diferença, entende? Eu quero contar a minha história. Sabe? Perfeito, verdade. Suzana, o que é que os homens, sobretudo os homens do cordel, precisam entender em relação ao universo feminino da poesia? Eles precisam entender que a poesia ela é universal, ela não escolhe gênero, ela não escolhe faixa etária, ela não escolhe graduação, né? Eles precisam entender e eles precisam aceitar que as mulheres são extremamente talentosas e têm muita coisa para mostrar. Eles precisam entender que a literatura não é secundária, a literatura infantil ela não é secundária. A literatura feita de mulheres, por mulheres, para mulheres, não é uma literatura secundária. Eles precisam entender que não cabe mais dentro dessa nossa sociedade os rótulos, né? Então, se a gente não aceita mais ser rotulada, a gente exige o nosso lugar. A gente pleiteia o nosso lugar. E aí, como diz a hashtag, né? Eles que lutem, bebê. Porque a gente já tá fazendo. Né? Eles que lutem. Olha só, já as cordelistas estão aqui adorando. Tem gente pedindo para você mandar beijos. Peraí, viu? Pra todo mundo. Já tá vendo uma galera boa aqui. Nelson está aqui dizendo que a Academia de Cordel de Caruaru está inserindo 10 patroneses até o final do ano. Maravilha. Que bom. Vamos embora. As ações são assim mesmo. Diego está dizendo, Suzana, manda um beijo para mim, tô com saudade. Tá. Beijo, Diego. Diego Gibran. Daniela está dizendo, estou me identificando 1000% com a fala de Suzana. Laurita está dizendo que não conhecia a Suzana. Agora vou correr atrás dela. Já sou fã. Muito prazer. A Laurita é cordelista lá de São Paulo. Suzana maravilhosa, Encanto do Conto, tá mandando beijos pra você. Olha, a Aninha tá dizendo aqui quem tá mandando beijo pra você é o esposo dela, Isabel. A Aninha tá aqui entregando. Não é, rapaz. É por isso que eu tive esse riso aqui. Ele tá rindo. Manda beijo pra mim. É muita carência, né? A pessoa tá no quarto fazendo live, o marido tá na sala gritando. Olha só, gente, então todo mundo mandando beijos pra ele. Falta de beijo não vai ter. Eu vejo. Uma boa aí, mandando beijo, uma de Araripina, Érica Montenegro, uma grande cordelista, não sei se você conhece, Isabel, mas ela tá online aqui vendo a gente. Érica Montenegro foi uma das responsáveis para que eu escrevesse literatura de cordel para criança. Eu não conhecia essa possibilidade. E quando eu vi o livro, o primeiro livro de cordel infantil que eu vi foi de Érica Montenegro. E eu peguei o livro e fiquei, meu Deus, que coisa linda! E pode, gente, pode. E por isso eu comecei também a escrever cordéis infantis e livros infantis, por conta dessa danada que tá aí. Maravilha. Eu quero mandar um cheiro especial para Maria da Glória. Maria da Glória é minha vizinha. Ela tá aqui na live, né? E assim que eu terminar a live, ela tá acompanhando. Assim que terminar a live, eu vou tomar um café na casa dela. Laura, um cheiro, chega só por aí.
Olha só, eu acho que os homens e as mulheres, Suzana, precisam entender, quando a gente fala, é um assunto que quando a gente começa a falar, o povo começa assim, coisa na cadeira, né? Começa a se envolver na cadeira, começa a dizer que é um assunto chato, mas é importante que a gente fale e a gente não vai deixar de falar. E aí vem alguns conceitos, algumas frases feitas, né, falando sobre machismo. Primeiro que machismo não é o contrário de feminismo, né? Alguém colocou aí machismo igual feminismo. Não é o contrário do feminismo, não são antônimos. Eu acho que é momento da gente entender que agora, sobre as mulheres, como você falou perfeitamente, sobre as mulheres, os homens precisam recuar. Não dá para eles contarem as nossas histórias. Não dá para eles acharem que sabem o que a gente sente, que sabem o que a gente vive e que sabem o que a gente precisa. Não mesmo, não. Quem tem que contar as nossas histórias somos nós. Então, não existe, no meu entendimento, não existe, se eu não passo por aquela situação, eu posso me solidarizar, posso compreender, posso caminhar junto, mas eu nunca vou entender o que é. Eu nunca vou entender o que é o preconceito, o machismo, a violência contra a mulher, se eu não sou uma mulher. Então, os homens precisam estar do nosso lado, precisam nos apoiar, mas eles precisam primeiro entender o que é o machismo. Não vir com aqueles conceitos, porque mimimi, porque isso, porque as mulheres querem dominar. Não é isso. Isso são coisas construídas para quem quer fugir do debate, para quem quer não entender, para quem não entende e não quer entender. Então, é o momento dos homens recuarem e dar às mulheres o lugar de fala delas. Deixar que a gente conte as nossas histórias. Né? Então, se há um momento... Quantas vezes eu, pelo menos, né? Quantas vezes fui para várias apresentações de poetas e que só os homens falavam. Só os homens falavam. Né? Então, chegou o momento, se existe um encontro das mulheres, quem vai falar são as mulheres. As mulheres pelas mulheres. Então, eu acho que é o momento dos homens recuarem, baixar um pouquinho a bola, né? E entender que a gente não quer ser mais. A gente não aceita ser menos. A gente não aceita ser apagada. A gente não aceita. Porque, assim, são coisas que... Isso está se tornando tão previsível. São comportamentos, na verdade, né? O machismo são comportamentos que muitas mulheres reproduzem. Né, por terem aprendido assim, por continuar vivenciando isso, muitas mulheres reproduzem, muitas mulheres ficam concorrendo umas com as outras, né, quem é maior, quem é menor. Tem algumas expressões que os homens da poesia usam que eu me incomodo muito. Né? Fulano é um poeta grande, fulano é um poeta pequeno. E eu fico muito irritada com algumas expressões, com algumas falas construídas dentro do universo da poesia que me irritam muito. E que acho que é momento da gente construir, a gente entender que é necessário que as mulheres tenham o espaço delas, e eu entendo que as mulheres têm feito uma poesia muito consolidada, muito consistente, claro. Muito consistente, e é muito importante mas quando um homem pega um cordel da gente para ler, ele vai direto na métrica, ele vai direto na técnica, para ver se a gente está rimando, para ver se tem um verso de pé quebrado. Já passei por isso. Então vai direto na técnica. E muitas vezes a gente tem um conteúdo poético maravilhoso. A gente tem reflexões maravilhosas que nem todos os homens alcançam fazer o que as mulheres estão fazendo. Mas eles não param para ler o que as mulheres estão produzindo. Eu vou pedir licença para responder uma pergunta de Jaqueline Freire aqui. Posso? Pode responder, pode. Perguntando aqui o que é que eu achava o que é que eu acho da forte presença das mulheres no cordel e se incomoda, essa participação das mulheres incomoda os homens e se eu já fui vítima de machismo. A primeira, a presença das mulheres, Jaqueline, ainda não é forte. Então, se você me perguntar quantos cordelistas eu conheço, eu vou dizer seguramente aí uns 100 nomes. E desses 100 nomes, eu não vou chegar a 20 mulheres. Então, a presença não é forte. A presença seria forte se a gente tivesse pelo menos a metade, aí, a paridade, não temos. Mas esse pouco que tem faz muita diferença e incomoda. É uma areiazinha dentro do sapato do homem, sabe? E assim, se eu já fui vítima de machismo dentro do cordel, sim, inúmeras vezes, né?
Eu vou citar uma muito breve. Eu fui para a Bienal do Livro de São Paulo, participar lá a convite da editora que publicou o meu livro infantil. Depois a gente falar dessa parte. Mas os homens, alguns homens, pelo menos os que estavam lá, não tinham a técnica, o manejo do recital, né? Não tinham a técnica da memorização, não tinham o jogo de cintura, não tinham articulação nas palavras. Então, quando eu recitei pela primeira vez, eu só recitei um cordel, eles praticamente tomaram o microfone da minha mão e eu não subi mais no palco para recitar, porque o termo que eles usaram foi: ela está querendo aparecer demais. Então, assim, é descarado. Eu tava na banquinha lá com o meu cordel, chegou um poeta, eu não vou dizer o nome, eu deveria dizer, mas é que eu nem lembro. Não vou dizer porque eu não lembro, tá? Só por isso, porque senão eu diria, porque o machismo tem que ter nome. A gente tem que dar nome às pessoas. Ele pegou o meu cordel assim, com um olhar de desdém, aí ele folheou a primeira estrofe, folheou a segunda, eu estava ao lado de um grande poeta, Chico Pedrosa, folheou... Salve, Chico! Leu a primeira estrofe, leu a segunda. Na terceira, ele pegou o cordel com desdém, jogou assim e fez: até que tá metrificado direitinho, tá rimado. Eu não soube o que responder, porque o machismo, às vezes, paralisa você. Paralisa a gente. Por isso que a gente fala da necessidade de andarmos juntas, andarmos uma sempre ao lado da outra, porque a gente se fortalece enquanto pessoa, enquanto mulher. A gente mesmo. Sozinha... Por isso que o machismo existe. Porque a gente não tem a força física de um homem e muitas vezes não temos a força emocional de um homem, porque nós não fomos criadas como homens. Verdade. Então, assim, na hora eu paralisei. Chico Pedrosa também paralisou e disse: o que foi isso que acabou de acontecer aqui? E Chico Pedrosa foi tomar satisfação, sabe? Então a gente vive isso sim ainda, infelizmente, e a nossa luta enquanto mulher, é por isso que sempre que eu estou num espaço de: Suzana, você só escreve sobre isso? Não. Meus temas são variadíssimos. Eu não sei dizer quantos cordéis eu tenho escrito, sei lá, 200, 300 cordéis, eu acho, não sei, não faço. A última vez que eu contei os infantis chegou a 60. Eu não faço ideia de quantos cordéis eu tenho escrito. Mas tem gente que pergunta: por que você toca nesse assunto? Porque eu toco para incomodar mesmo. Isso. Sabe? A intenção é essa. Até o momento que eles não se incomodem mais, aí eu mudo de assunto. Verdade. É preciso ter voz para isso e referente ao que você fala, da necessidade de andarmos juntas e de conhecermos essas histórias, porque o que você acaba de dizer, todas as mulheres passam por isso, seja no cordel, seja em outros segmentos da arte. Ser mulher é passar por isso. Né? Ser mulher é sempre ter que comprovar as capacidades. Né? É andar várias vezes para chegar no espaço onde os homens nem precisam andar para estar. Né? Muitos homens que eu conheço, que se dizem cordelistas, são cordelistas que a gente não vê verso deles. São cordelistas que a gente não enxerga o que é que eles produzem. Né? Me deu um verso que você escreveu, você publicou poesia onde ninguém sabe, mas ele se intitula cordelista e todos os outros o chamam de cordelista e ele vai se construindo nessa história de mentira, porque na verdade o machismo ele é baseado exatamente numa construção de mentiras e isso vai se fortalecendo à medida que os outros referendam. Né? Então muitas mulheres escrevem, publicam, produzem, declamam e a gente tem que estar o tempo inteiro fazendo isso e conquistando os espaços, porque não são os homens que nos dão espaço. Somos nós, mulheres, que conquistamos o espaço. Estavam com as mãos e as unhas. Exatamente. Érica Montenegro mandou um versinho, ó. Vê que coisa linda. Ó, Érica Montenegro. Essa disputa é mofada. Tem nem graça de se ver. Tem lugar para todo mundo e cordel para dar e vender. Mulheres têm seu espaço, homens paguem para ver. Muito bem. Se eu tivesse com raiva, eu dava outro final a esse estrofe. Mas ela foi perfeita. Mas ela foi maravilhosa. A depender do dia, né? A depender da ocasião, da situação, acontece isso. Enfim, mas eu acho que é uma luta constante e a gente se fortalece mesmo quando a gente se une e se conhece, né? Eu quero ler um comentário de Daniela Bento, que está aqui dizendo: um dia estava visitando uma feira de cordel e parei numa banca.
e lá estava um senhor, que é uma figura reconhecida como grande cordelista, e ele estava declamando um cordel muito machista. Exatamente. Isso a gente, olha, gente, para quem é do cordel que está aqui assistindo a gente, sabe o que a gente está falando. Mas quem não é do cordel, que está nos vendo, né, os amigos que a gente divulga, convida para assistir a live, podem até se assustar. Meu Deus, mas isso acontece? Acontece. Acontece. E essas transmissões dizem exatamente isso, né? E tem alguns cordelistas, Suzana, que muitas vezes, que eu já presenciei, que são cordelistas que depreciam, que boicotam, muitas vezes, o meu nome, mas são cordelistas que muitas vezes eu pego vendendo os meus folhetos nos lugares. Não é não? Ó, gente, essa situação é tão séria. Eu tô com um cordel aqui que eu trouxe para mostrar para você. Eu acho que você conhece, Isabel. Essa edição aqui é de 1938. Até esse período, as mulheres era proibida a publicação. Então, o primeiro registro que a gente tem de um cordel escrito pela mulher foi de Maria das Neves Batista. Sim. E era de uma forma tal, ela era filha de cordelista, neta de cordelistas, que ela não pôde publicar o cordel dela e teve que publicar com o nome do marido. Então, Albino Alogano é ninguém mais, ninguém menos que o marido de Maria das Neves Batista. É esse cordel aqui, ó, gente. Eu vou aproximar da câmera para vocês. Sim, bem velhinho ele tá aqui, tá vendo? Mas, assim, não era nem permitido que nós escrevêssemos cordel. Isso que a gente está falando agora está presente nos cordéis mais clássicos, né? A mulher dentro do cordel, ela é um objeto, ou ela é um objeto inanimado, ou ela é uma prostituta que precisa ser castigada, ela é uma pecadora, e esse pecado é passiva de punição, ou ela é uma santa, que ela é intocável pela sua beleza e pela sua pureza, né? Ou ela é uma bruxa mesmo, né? Então você tem, assim, eu tenho amigos maravilhosos cordelistas, mas a crítica precisa ser feita assim, né? Então a gente tem a chegada da prostituta no céu, a bunda vendedora, sabe? A gente tem o romance da donzela Teodora. Veja, né? A gente tem, assim, os folhetos clássicos, eles mistificam ou demonizam a figura da mulher. Não existe, os homens não contam a história da mulher real. Não existe uma construção da mulher real no cordel. Quem está fazendo isso são as mulheres. Somos nós hoje, contemporaneamente, hoje, nesse momento. É isso que a gente está fazendo. E é por isso que a gente não pode se privar de fazer. Isso mesmo. Sabe? É isso. Quebrar essas amarras. Perfeito. Olha só, gente, a gente agradece. 17 milhões de pessoas aqui assistindo nossa live. Exatamente. Então, assim, quando a gente tudo que a gente começa a fazer, alguém está comentando, deixa eu ver aqui. Um carinho de poesia está comentando: santa, bruxa, linda, feia, princesa, ou seja, tudo, né? Quando o homem, quando a escrita masculina do cordel quer enaltecer a mulher, ele coloca a mulher como pura, como santa. Quando ele quer depreciar a figura da mulher, ele coloca a mulher como prostituta, depreciando a mulher, mas ele não fala de uma mulher, não fala de uma mulher real, não fala de uma mulher que existe. É como se a mulher fosse somente dentro da imaginação do poeta. A mulher do cordel clássico é uma mulher objeto. É uma mulher que ou tem um comportamento submisso, como eu estou lendo, né, aproveitando esse tempo para ler alguns cordéis clássicos também que eu tenho aqui. Então, sempre nesse comportamento de submissão, né, enfim. Nós, mulheres, estamos contando as nossas histórias. E aí, quando a gente começa a contar as nossas histórias e questionar muitas coisas que os poetas que andam com a gente fazem ou falam, quando a gente começa a questionar isso, a gente começa mesmo a incomodar. Quando a gente faz, por exemplo, Suzana, uma coisa que eu tive muita dificuldade em fazer, quando a gente é convidada para os eventos, eu falo: você, mulher, vai falar sobre a mulher no cordel. Sua palestra vai ser sobre as mulheres no cordel. Você vai falar sobre as mulheres no cordel. Né? Oh, meu Deus. Beleza, a gente vai lá e fala. Mas sempre tem um cordelista com fala depreciativa nesses encontros, que eu já viajei bastante nos últimos anos, e era assim, sempre tinha confusão. Sempre tinha uma confusão, porque eu vou falar sobre a mulher do cordel e eu vou falar do machismo.
Mas os cordelistas que estão assistindo são eles os praticantes do machismo. Então eu estou falando justamente para eles. Então, assim, é uma confusão. Mas quando a gente vai falar para os homens do cordel ou fora do cordel sobre o cordel da mulher, a gente tem que falar sobre o machismo. Mesmo que muitas vezes a gente enfrente lá o machismo. Porque é sempre isso que acontece. E eu digo mais, Isabel, a gente não tem que ter tabu para nada. Então, por exemplo, eu escrevo poesia erótica. Não só escrevo, sim, como declamo também. Ah, sim, mas, poxa vida, você é uma mulher. Isso não é poesia. Quer dizer, se o homem escreve é poesia, se eu escrevo não é. Entende? Mas você conta história para a criança. Ô, gente, minha mente só funciona com um tema, é? Será que eu não posso? Será que eu não posso ser multifacetário? Sim. Ah, mas você bota muita política nos seus cordéis. Ô, gente, e poesia não é política, não? E o que é que não é política na vida? Exatamente. Se viver por si só já é um boato político. Se respirar, se sobreviver no mundo sendo indígena, negro, mulher, gay, já é um ato político, é um ato de resistência. Sim. Né? Então, a política está presente nas nossas vidas, então eu falo de política sim. A infância está presente nas nossas vidas, porque todos nós já fomos crianças, então eu falo para a criança sim. O sexo faz parte do nosso cotidiano. Pode não fazer de muita gente, mas do meu faz. Então eu escrevo sobre sexo, sim. Eu escrevo sobre tudo que me dá na telha. Eita, mulher arretada! Eu digo mesmo, não me faço de rogada. Exatamente. Belíssimamente, Encanto do Conto. Quem é Encanto do Conto? Érica Montenegro. Ah, é Érica Montenegro, né? Érica, vou lá me seguir, viu? Ela tá dizendo assim, tem que lembrar esses homens que poesia é substantivo feminino, puramente. Arrasou, Érica. Um cheiro. Tutu Maria do Carmo está dizendo que está aguardando você mandar um cheiro. Eita, Tutu. Beijo, meu amor, minha companheira das antigas. Trabalhamos juntos. Muito bem. Jaqueline está dizendo, de fato, criam estereótipos e coisificam as mulheres. Exatamente. A nossa luta é justamente contra isso. Maristela está dizendo que está sem som. Acho que foi na hora que deu uma travadinha porque a internet não sabe lidar com a nossa beleza. Deixa eu ver aqui mais. Gilvânia Dantas está por aqui também. Gilvânia, o cheiro. A Aninha está dizendo exatamente, Isabel. Vamos em frente. Deixa eu ver mais aqui comentários. Exatamente. Então é um tema que a gente precisa mesmo falar. Meu amigo poeta Cacá de Sirico está dizendo que precisamos de mais mulheres no cordel. Perfeito. Precisamos. Ana, querida, eu queria que você falasse sobre suas obras. Eu vi que você tem uns cordéis aí. Eu participei de... Poxa, é tão difícil de falar disso, porque eu tenho tanta coisa, rapaz. Aí eu não sei nem por onde começar. Ontem eu mexi nas minhas coisas, eu achei o meu primeiro cordel. Aí tu falaste dessa coisa da ferramenta da internet. Esse cordel foi escrito online, ó. Foi uma peleja virtual. Massa. Na época, eu escrevi no MSN. Será que é velho, gente? Eita! Era da época do Orkut. Menina! Aí, esse cordel... Já é relíquia. Ele chega até amareladinho, ó. Folhas amareladas. Eita. Eu considero esse cordel um marco na minha vida, porque foi ele que me despertou para a literatura. Esse foi escrito com aquele meu parceiro que eu falei, que era colega de banco, o José Honório. E a gente fez uma peleja virtual no MSN e o Honório aproveitou esse cordel, publicou o cordel e inscreveu a gente num concurso de poesia que tinha aqui em Recife. A gente tem uma festa do livro anual em agosto, um festival recifense de literatura, é a festa do livro. E dentro desse festival tinha um concurso de recitata, de recital, chamado Recitata. E eu participei e fiquei em 4º lugar pelo júri técnico e 3º lugar pelo júri popular. E aí, para mim, eu considero isso como um marco na minha vida. Eu nem sabia que eu escrevia, que dirá que eu declamava, né? E aí, depois disso, eu não parei mais. Eu trouxe algumas coisas, mas pelo tempo acho que não vai dar para mostrar, não. Mas eu vou juntar aqui algumas coisas para... Aqui são alguns títulos que eu escrevi. Aí aqui tá... Alguns, não são todos não, mas tem alguns aqui. Aí aqui tem cordéis de temática mais adulta, temática política, cordéis de encomendas, cordéis infantis, muitos cordéis infantis aqui, essa última parte aqui.
né, da literatura infantil. Fora isso, coletâneas, participação em livros, em CDs. Assim, eu tenho uma obra um pouco grande. Não muito grande, mas é um pouco grande. E quem quiser, Lindeza, encontrar seu trabalho, encomendar, comprar, contratar. O meu Instagram, pode me seguir no Instagram, que é Suzana Cordelista. Lembrando que o meu Suzana não é com Z, não, é com S no lugar do Z. Sempre lembro. Assim não me acha, Suzana é com S, S-U-S-A-N-A. Suzana Cordelista, que aí eu mando. Eu tinha um blog que eu parei até de alimentar. Eu acho que eu vou voltar a alimentar nessa quarentena. Colocar umas coisas lá. Mas aí eu posso mandar por e-mail, posso mandar pelos correios também. A poesia tem que ser declamada, divulgada, sabe? Fortalecida sempre. Né? É isso. E tem um trabalho que hoje eu trabalho muito fortemente, Bel, com a literatura infantil, né? Eu faço um trabalho de contação de história com meu parceiro, com o Diego, né? É meu companheiro. Eu conto as histórias. Diego, beijo, Diego! Ele gritou lá da sala. Eu ouvi. Então ele toca e canta e eu escrevo as histórias e todo o espetáculo da gente é autoral, as músicas são autorais, cenário, tudo. YouTube, canal no YouTube vocês têm canal no YouTube? Eu sou meio ruim nesse negócio, tu acreditas? Aproveite a quarentena para criar o canal no YouTube. Né? Pra gente ver abri, nunca movimentei. Às vezes eu boto um vídeo, vez ou outra eu boto um vídeo nas redes sociais aqui. Vou ver se eu boto essa semana. Veja, porque eu tenho certeza que você tem muitos vídeos, né? Tem algumas coisas. E aí vocês publicam lá no YouTube e a gente segue lá também. Tô aqui colocando nos comentários, viu, gente, o nome para vocês seguirem. Obrigada. Jaqueline botou aí. Faça um blog. Eu tenho um blog, é a mesma coisa, Jaqueline. É Suzana Moraes Cordelista. Ou é só Suzana Cordelista? Ai, meu Deus. Tô na dúvida. Mas se você colocar blog de Suzana, vai achar. Maravilha. Eu prometo que eu alimento, eu prometo. Quando a gente fala com quem a gente gosta, do assunto que a gente gosta, a hora voa, né? Então acabou? Já acabou. Passada. Acabou, mulher. Veja, que absurdo. Rapidinho, né? Lindeza, eu queria que você fizesse suas considerações, porque eu tô ficando tão eloquente com esse negócio de live. Olhe, faça suas considerações. Eu quero mandar um cheiro para todo mundo e agradecer a presença de todo mundo que está aqui assistindo. Com a palavra, Suzana. Eu queria agradecer a todo mundo. Eu não sei me despedir de outra forma que não seja de poesia. Eu vou fazer uma bem pequenininha que eu acho que dá tempo. Desde a infância ouço não. Nunca o não foi tão perfeito. Não cabe dentro do peito, quer sair gritando não. E eu falo pro coração, tenha calma, seja forte. Vamos traçar nosso norte e fortalecer o pulmão. Segure mais uma mão, se junte a outra mulher. Se a violência vier, haverá revolução. Não há interrogação, só há certeza e fé. Ela é o que quiser, é ponto de exclamação. Se o nosso tempo é vão, a mulher é muito mais. Ela pode, corre atrás, escreve o futuro então. Com muita convicção, minha alma segue em frente e em nosso tempo presente seguirei gritando não. Arrasou! Maravilha! Podia perder essa poesia de jeito nenhum. Linda, maravilhosa. Eu vou fazer a indicação de um trabalho de uma outra mulher e você também faz indicação de um trabalho de uma outra mulher. Eu quero indicar, inclusive para quem está aqui nos assistindo que ainda não conhece, é o trabalho de Daniela Bento, que faz podcasts, que é um Ressaca Poética, aqui no Instagram. Eu sempre estou falando aqui nas transmissões, porque toda segunda-feira ela publica toda segunda-feira ela publica um novo poema, né? Então são podcasts, tem no Instagram, mas no Instagram coloca o link para a gente ouvir, né? Que na verdade ela faz a declamação, são podcasts, e ela inclusive está aqui convidando Suzana
para ceder um poema para ela apresentar no podcast dela nas próximas semanas aí. Então, eu quero indicar o trabalho tanto para a Suzana, do Ressaca Poética, quanto para o pessoal que está aqui nos assistindo, que quer ouvir a poesia toda segunda-feira. Tem uma poesia, Daniela declama, ou poesias dela, ou poesias de outras pessoas, e ela faz um contexto, apresenta quem é o autor, conta a história, fala, faz toda a linha poética da pessoa e declama o poema. Então, eu indico aqui hoje o poema de Daniela Bento. Maravilha. Tá dito. Agora, tá, posso indicar uma também, né? Pode sim. Aí vou indicar um cordelista também. Sim. Né? Tem uma amiga minha que está fazendo uma live de quarentena, uma coisa maravilhosa. Ela tem um trabalho infantil. Por conta de Érica Montenegro, eu comecei a escrever literatura infantil. E por conta dessa minha amiga, eu comecei a contar histórias infantis, né? Eu virei contadora de histórias por conta dela, que é a Mariane Bigio. Maravilha, falei da Mariane aqui, uma das nossas lives. Sim, por favor. Ela tem cordéis lindos, ela não escreve só literatura infantil, ela está fazendo lives infantis, né? Mas ela escreve, esse cordel aqui, eu acho um cordel lindíssimo, A Mãe que Pariu o Mundo. Ela faz uma analogia sobre o surgimento do mundo a partir da mulher. Então quebra um pouco dessa nossa cultura de patriarcado, sabe? Sei. Fala da matriarca mulher. Então eu queria deixar para vocês aqui, eu sei que está invertido o nome, mas Mariane Bigio. Eu queria deixar... E a live dela é sempre às 18 horas, né, Suzana? Sempre às 18 horas. Sempre às 18 horas. E tem a live também no YouTube do Cordel Animado, que é um projeto que ela tem com a irmã. Mas ela tem... Ela é cantora também, compositora. Ela tem um trabalho, assim, incrível. Super indico, viu? Maravilha. Perfeito. Tá. Indicadíssimo. Suzana Lindeza, um cheiro para você. Coração. Metade sergipano, metade pernambucano. Para você. Saudade. Em breve a gente se encontra, com fé em Deus. Mais uma vez, muito obrigada por aceitar o convite, né, por ser tão parceira das defesas aí das nossas hashtags. E muito obrigada mais uma vez a todo mundo que está assistindo a gente. 17 milhões de pessoas que nos assistiram, as que vão assistir. Muito obrigada. Sigam a Suzana, acompanhem o trabalho dela. Comprem os livros dela, façam as leituras, valorizem o que ela escreve, o que a gente escreve, conheçam e divulguem também. Beleza, lindeza? Gente, se puder, não esquece, fique em casa. Essa pandemia não é brincadeira. Infelizmente, Pernambuco é o 4º estado do país com maior número de casos. A situação está ficando dificílima, nossos leitos de UTI já estão chegando no limite. A gente está vendo aqui as UPAs, os hospitais públicos e particulares cada vez mais cheios. Então a gente fica em casa, que é a melhor forma que a gente tem de cuidar da gente e cuidar de quem a gente ama. Fiquem em casa. Obrigada, Bel. Beleza, lindeza. Um cheiro para você. Obrigada, viu? Cheiro. Tchau, tchau, lindeza. Tchau, gente.